Bem-vinda, já vou lançar logo para você, ó. Carla Zambelli, né? Por onde anda a Zambelinha? Pelo que a gente sabe, bom, boa noite, Roberta, Juliano, Rodrigo, nossa comunidade, um prazer estar aqui com vocês. Pelo que a gente sabe de notícia até o momento, a menos que eu tenha perdido alguma coisa, ela estaria em Roma, né? Só que esse não é o lugar dela é na prisão. Eu estou aqui esperando ela ser encontrada, presa, mandada de volta para o Brasil, como deve ser, espero. Eu estava vendo a conversa, peguei o final da conversa aqui de vocês há pouco, mesmo ela na Itália, sob Giorgia Meloni, isso não é uma garantia de que o governo da Itália irá protegê-la. Eu acho que a Itália não quer ficar com essa imagem de que é um refúgio para condenados no Brasil, enfim. Mas, enfim, eu estou falando do meu desejo, que assim, é muito simples, que a lei seja cumprida. Ela está condenada, ela foi condenada. Portanto, neste momento, ela é uma foragida, deve ser presa, mandada de volta para o Brasil para cumprir a sua pena, deve perder o mandato. A lei fala, quando é uma condenação transitada em julgado, basta um ato, praticamente um ato burocrático da Câmara dos Deputados, em cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. Inelegível, ficha suja, Carla Zambelli, esteja onde estiver, Roberta, fato, ela é uma ficha suja. E é impressionante se a gente pensar na bancada paulista do bolsonarismo, né? Em 2018 era Joyce Hasselmann, você vai fazendo assim um X na frente, né? Joyce Hasselmann caiu, Carla Zambelli caiu. Tipo a abertura do Big Brother, né? Isso. O do Bananinha, pelo jeito, não vai sair candidato a deputado, está pensando até na presidência ou em ficar lá pelos Estados Unidos. Outro teve 1 milhão de votos, né? Tanto em 18 como em 2022, acho que o Boulos chegou na frente dele. O Boulos fez 1 milhão de votos e a Carla Zambelli fez 700 mil. Foi a mais votada desse... Ficou na frente do... Então você veja que não é uma personagem qualquer, né? Agora... Alexandre Frota, lembra? Alexandre Frota também. 2018 também foi super bem votado. Então, a única coisa que preocupa é esses votos vão ficar por aí, vão cair na mão de quem? Quem é que vai capturar esses votos? Que a extrema-direita continua forte. A gente vê que socialmente eles continuam com apoio e pelas políticas públicas mesmo que os principais líderes aqui em São Paulo, o Tarcísio, o Ricardo Nunes, que nem era bolsonarista, mas agora virou para se garantir. Então expulsar diretor de escola, fazer escola cívico-militar, privatizar a escola. Eles estão dobrando a aposta no discurso de extrema-direita. A pergunta que fica a gente pune a Carla Zambelli e no lugar dela vem o quê? Eu ouvi falar até que o Nicolas poderia mudar para São Paulo para ser candidato por São Paulo, né? Sairia de Minas e viria para São Paulo. Tem um vazio aqui de personalidades para ocupar esse espaço em São Paulo. É até um debate interessante que depois a gente pode levar adiante, né? Vai surgir alguém querendo ocupar. Daqui a pouco vai ter gente aí invadindo universidade, fazendo oba-oba, que é como eles conseguem atrair a atenção para depois se catapultar nas urnas, né, Roberto? Pois é. Quem entra no lugar dela, hein? É um coronel? Não, parece que vai ter um recálculo. Vai ter um recálculo? O que eu li, que eles podem me corrigir, mas haveria um recálculo desses votos, porque não seria só uma cassação simples, né? Se fosse só uma cassação, assumiria um suplente do PL, né? E ficaria ali mesmo os votos dentro do... Anula os votos dela? Anula os votos dela, porque teria uma punição mais grave, e isso promoveria um recálculo e poderia alterar, inclusive, o jogo aí dentro da composição, com essa vaga indo para alguma outra coligação. Porque ela puxa, com 700 mil votos, ela puxou mais um ou dois, né? Mais um ou dois deputados com ela. Então, é importante realmente essa mudança. Ela está tentando passar, né, Cris? Eu não sei se a Cristina, que mora em outro estado, acompanha isso, mas ela está tentando passar esse capital de votos, se é que ela tem ainda, para o filho, para a mãe. Né? Vamos dizer o espólio de Carla Zambelli? O espólio da Carla Zambelli. Tem um filho dela gravando vídeo por aí nas redes, tem a mãe, ela passou as redes para a mãe dela. Ela vai tentar colocar a mãe para ser candidata com o sobrenome Zambelli. Não sei, você apostaria que ela tem chance ainda ou ficou queimada na extrema-direita, no eleitor, que segue muito o Bolsonaro? A gente viu a Joyce Hasselmann
rompeu com o Bolsonaro, achou que tinha os votos dela, não tinha. Os votos dela eram os votos do bolsonarismo. É impressionante também a gente ver essa força da família Bolsonaro, né, Cris? E fazendo um ajuste aqui, desculpa, Cris, antes de passar a palavra para você, realmente a informação da Robertinha estava correta, tá? O Coronel Tadeu, do PL, é quem deve, caso não haja, né, anulação dos votos, que não é o menos provável, porque não se trata de crime eleitoral, né, se trata de um crime comum, entre aspas, né? Então é realmente o Coronel Tadeu, como mencionou a Robertinha aqui. Eu confundi porque tem um processo na Câmara de Vereadores de São Paulo, onde quem entra é o Manuel Del Rio, vereador do PT, beneficiado pela anulação dos votos de um candidato de extrema-direita. No caso dela, não anularia os votos, então continua com o PL. Não, tá. Entre o Coronel Tadeu. Coronel Tadeu. É isso. Que também foi condenado, tá? Já foi condenado por quebrar a placa do Dia da Consciência Negra. Exatamente, por isso que eu lembro dele. Que coisa. Fala, Cris. Isso. Eu acho que, independentemente de quem entra ou não, mas quem vai entrar no lugar da Carla, de fato, é esse cidadão que vem desse mesmo extrato aí, né, político da extrema-direita, é um extremista também. Mas eu acho que a discussão que o Rodrigo propõe, de fato, é importante, né? Para onde irão esses votos dessas pessoas que caem em desgraça dentro do bolsonarismo? Todos aqueles que caíram em desgraça dentro do bolsonarismo, e vocês mencionaram dois que são exemplares nesse sentido, a Joyce Hasselmann e o Alexandre Frota, né, que fizeram movimentos de afastamento daquela, quando perceberam, né, do que se tratava, de fato, o bolsonarismo, sem querer livrar a cara de nenhum deles, né, porque foram, de fato, atores importantes daquela onda bolsonarista de 2018, mas, enfim, num dado momento, fizeram esse movimento de afastamento. Quando essas pessoas caem em desgraça, elas perdem completamente, né, eleitores, espaço político e etc. Né? Porque eles passam a ser rejeitados pela extrema-direita. Né? A Carla passa por um processo semelhante, desde aquela cena dela com o revólver na mão, que até dizem que o Bolsonaro atribui, que aquilo teve um impacto, né, na redução de votos dele para presidente, ela ali começou a cair em desgraça. Eu acho que ela de fato, não acho que ela vá conseguir transferir esse capital político, entre aspas, aí, ou para filho ou para mãe. Já vi o menino, coitado, até o menino menor de idade, né, sendo usado, sendo manipulado, evidentemente, pela mãe. Outro que desapareceu, aquele governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Verdade. Quem sabe quem é o Wilson Witzel, entendeu? Então, assim, foram personagens que se elegeram naquela onda da extrema-direita e, a partir do momento que não servem mais a esse espectro político, caem completamente em desgraça. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa não há vácuo em política, não há vácuo no poder. Alguém sai, outro vem e ocupa. Rodrigo mencionou alguns nomes. Porque, assim, apesar da gente ver a desidratação desse fenômeno eleitoral Zambelli, digamos assim, né? Ela teve uma votação, de fato, muito expressiva, mas a extrema-direita está aí, muito forte, muito firme, né? Com vários potenciais candidatos em muitos lugares. E a gente não pode esquecer, eu acho, o fator mais importante disso é que o Tarcísio é o governador do estado mais importante do país, economicamente falando. Isso dá a ele um peso, uma força política imensa. E, para encerrar, né, gente, ele já é o candidato escolhido pela direita e pela extrema-direita desse país. Eu, pelo menos, não tenho a menor dúvida disso, né? Inclusive, é abertamente o candidato da mídia corporativa no Brasil. Então, assim, o campo progressista tem um adversário formidável, eu diria, do ponto de vista de capital político, que é a direita e a extrema-direita juntas. Se não se fragmentarem e se conseguirem se unir em torno de um candidato único em 2026, é sim um adversário perigosíssimo, né, que nós temos pela frente. Né? Então, a gente tem que estar atento, eu acho, a isso.
né? Não é porque nós temos aqui e ali alguém que cai em desgraça que isso significa enfraquecimento da direita e extrema-direita. Eu não vejo isso. Acho que estão muito fortes ainda, e ainda talvez por um bom tempo. Sabe quem mais que também explodiu nessa coisa do voto anti-esquerda, anti-PT, anti-PSOL e pró-Bolsonaro também, e também caiu em quase que esquecimento? Janaína Pascoal. Verdade. A deputada estadual mais votada da história de São Paulo. Desapareceu, Que também desapareceu. E eu estava mencionando a confusão que eu fiz, Robertinha, porque quem foi cassado agora na Câmara de Vereadores de São Paulo foi o Rubinho Nunes, que é um vereador altamente barulhento aqui e que ajudou a divulgar aquele laudo falso que o Pablo Marçal fez contra o Boulos, insinuando que era um laudo que envolvia uso de drogas e não sei o quê. E a Justiça Eleitoral cassou o mandato dele por crime eleitoral. O Rubinho Nunes. Por isso que a vaga vai cair agora, vai ter um recálculo e a vaga vai ser do Manuel Del Rio, deputado do PT, vereador do PT. Mas vejam como vai a lista de nomes grandes da extrema-direita em São Paulo vai ficando, de nomes inelegíveis, porque o Marçal está inelegível, pelo menos até uma decisão definitiva no TSE. Está inelegível o Marçal, está inelegível o Rubinho Nunes, que esses são os níveis mais, digamos, mais baixaria, né? Mas a Zambelli vai ser presa, Joyce Hasselmann morreu politicamente, Alexandre Frota morreu politicamente, Janaína Pascoal desapareceu. Quer dizer, a Cristina está completamente certa. Esses votos vão ficar no campo da direita porque são eleitores que querem votar em alguém de extrema direita. Agora, quem que vai ocupar vai ser uma briga pesada, porque de fato é muito voto que está em disputa. E uma dúvida que eu tenho é se esse espaço vai ficar ocupado por essas personalidades que surgem das redes sociais e que surgem, às vezes, de movimentos sem vínculo com os partidos, ou se a direita tradicional organizada nos partidos vai conseguir retomar esse espaço fazendo uma política de extrema-direita. Você entende a diferença, né, Roberta? Entendo. Então, assim, se é o Tarcísio, olha, são deputados da minha chapa, não vão ser mais personalidades autônomas, assim, é a turma da minha chapa, da direita, do PP... Você diz uma direita democrática? Acho que não democrática necessariamente, mas organizada partidariamente, né? Como já foi o malufismo em São Paulo e tal, e que tem uma base muito forte nesse discurso de segurança pública e de ordem e de escola cívico-militar. Autoritária, então, mas menos, digamos assim, menos... Estridente, talvez. Histriônica. Autoritária, é isso. Bem autoritária, de extrema-direita, mas organizada talvez partidariamente, não a partir de indivíduos. Essa que é a minha dúvida. Eu não tenho certeza disso, pode ser que não. Né? É uma hipótese que eu estou colocando. Fala, Cris. Rodrigo, esse ponto do debate eu acho importantíssimo. Eu acho que essas figuras histriônicas, né, muito estridentes, né, espetaculares, elas tendem, do meu ponto de vista, diante desses fenômenos aí, esses nomes que o Juliano acabou de mencionar, todos eles personagens muito estridentes, né? Eu acho que a extrema-direita ela está se preparando para 2026, digamos assim, ela está passando por uma repaginação, sabe? Talvez seja essa a palavra. Uma decantação. É chegar no final só aquela direita que eles precisam para disputar a eleição, tá certo? Mas é no sentido de se mostrar palatável para setores da direita no Brasil e até mesmo setores de centro, que não querem votar na esquerda, que não querem votar nem na centro-esquerda, que são mais à direita mesmo, mas não gostam desse histrionismo, dessa apelação, sabe? Dessa apelação para o grotesco da política o tempo todo, que é o que o Bolsonaro faz e esses personagens também. Então, nesse sentido, eu trago novamente Tarcísio. Ele tem feito um esforço enorme de se mostrar como alguém da direita moderada. Mas aí não é só ele, sabe? Outros perfis da direita e mesmo da extrema-direita estão fazendo esse movimento para se mostrarem, né, diante de um público, de um eleitorado que não é de esquerda, mas que também não gosta desse histrionismo, e aí estão passando por essa repaginação para se apresentarem mais palatáveis em 2026. Eu não tenho a menor dúvida de que isso está acontecendo, inclusive com assessorias, né, pagas a peso de ouro, de consultores. Não, e a gente sabe, inclusive, muitos jornalistas, né, que passaram para o outro lado do balcão, né, que viraram consultores de crise, né? Tem essa profissão agora, né?
Tem um monte de jornalista fazendo isso. Todo mundo, tem um monte de gente agora que virou gestor de crise, consultor de imagem, e que, como conhece o lado de cá, passa para o lado de lá do balcão, levando tudo que aprendeu aqui, desse outro lado, entendeu? E prepara as pessoas, né? Como eu disse, pagos a peso de ouro. Eu estou falando isso, gente, porque eu acho uma vergonha jornalistas fazerem isso, tá? Eu sei de vários, acho uma vergonha, acho uma traição ao jornalismo, para falar a verdade. Eu acho que essas pessoas, inclusive, não deveriam mais ser consideradas jornalistas. Enfim, mas é isso, fazem parte de todo esse aparato, né, de transformação desses personagens da extrema-direita em personagens normais, naturais do jogo político democrático, coisa que não são, mas serão vendidos como se fossem. Pois é, botam a máscara da entrevista, né? E o texto que sabem que os jornalistas adoram. Tudo milimetricamente calculado, né, Cris? Infelizmente. Exatamente isso. É isso mesmo, isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre a semana que vem, gente? Sim. Porque na semana que vem o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ficar frente a frente com Alexandre de Moraes e os 4 outros ministros da primeira turma do STF. Bolsonaro vai depor na condição de réu como um dos acusados pela tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Hoje, durante a abertura do Encontro Nacional do PL Mulher, presidido por Michele Bolsonaro, o ex-presidente deu uma declaração conclamando sua militância a assistir ao depoimento. Vamos ver o que ele disse. Olha, abre aspas aqui, ó. O que aconteceu em 2022, com toda certeza, será falado por mim quando ao vivo estiver no Supremo, com os 5 ministros na minha frente e cobrando. Vale a pena assistir. Conto com a audiência de vocês. Não vou lá para lacrar, para desafiar quem quer que seja. E aí, gente, os integrantes do núcleo 1 da trama golpista, da qual Jair Bolsonaro faz parte, eles serão interrogados entre o dia 9, que é segunda-feira, e dia 13, que é na sexta-feira da semana que vem. Então, preste atenção, porque o ICL vai transmitir ao vivo todos os depoimentos do núcleo 1 da trama golpista. E, além de Bolsonaro, os outros réus também vão depor. E aí, nós preparamos aqui uma arte mostrando quem do núcleo 1 será ouvido na próxima semana e você vai acompanhar aqui no ICL. Vamos ver aqui juntos. Só peso pesado, hein? Só. Semana que vem promete aqui na nossa programação. Então temos aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, Augusto Heleno, ex-chefe do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, Alexandre Ramagem, deputado federal, Almir Garnier, ex-chefe da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, e também Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Nós temos aqui algumas informações de como funciona a dinâmica dos depoimentos para você acompanhar. As sessões serão conduzidas pessoalmente pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o ministro relator do caso. E aí, durante todos os depoimentos, os réus precisarão permanecer na sala da primeira turma. O único que prestará depoimento por videoconferência será Walter Braga Neto, né, que está preso preventivamente desde dezembro do ano passado. Além dos ministros da primeira turma, o PGR, que é o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também estará presente. Roberta, só um detalhezinho, que a nossa arte traz os nomes, e o que falou o Juliano no quadrinho, né, que estava aí na tela, se puderem colocar de novo, por favor. Só que tem um detalhe, né? É por ordem alfabética. Aliás, começa com Mauro Cid, esse não é por ordem alfabética, mas por ser delator, ele fala primeiro. Então, primeiro fala o Mauro Cid, depois vai por ordem alfabética. Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Augusto Heleno. Então, por essa ordem alfabética, a gente calcula que o Bolsonaro talvez nem seja ouvido na segunda. Tá. Tem uma dúvida se ele vai ser ouvido na segunda, no fim da tarde, ou se o Jair Bolsonaro fica para terça-feira. De qualquer maneira, na segunda-feira já tem Augusto Heleno, por exemplo, que é um que está sumido, né, Juliano? Esse aí falava muito, fazia gracinha e tal, Acho que sumiu. ele foi aconselhado a ficar quietinho, porque... Aconselhado a ficar em silêncio. Segue, Casa de repouso. Mas além dele vai estar o Almir Garnier. Que é fundamental também. Que é fundamental, que é, né, o sujeito que traz a
informação, né? A informação de que colocaria as tropas à disposição do golpe, né? O cara que bancou o golpe, tentou bancar o golpe, esse depoimento também vai ser imperdível, né? Imperdível. O Então... Ramagem, que está no exercício do Alexandre Ramagem, por isso que vai ser no começo também, né? Que está no exercício do cargo de deputado federal, cuja a cassação, prisão foi revogada, a cassação foi revogada pelo plenário da Câmara no acordo do Hugo Mota com o bolsonarismo lá em Brasília. Olha, já na segunda vai estar imperdível isso, aqui. É isso aí, Cris. Olha, gente, isso é melhor do que sessão de cinema. Melhor que CPI, melhor que CPI, né, Cris? Melhor que CPI. Olha, eu não canso de dizer, né, nem de falar da importância desse momento histórico que a gente está assistindo. A gente vai ver todos esses generais e ex-generais, né, prestando depoimento, respondendo às perguntas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o Supremo Poder Civil deste país. Isso é de uma relevância histórica, né? Talvez que a gente não consiga nem mensurar direito agora, com a diferença de que, se fosse no passado, né, isso seria relatado apenas por quem esteve lá, né, o jornalista que estava lá na sala e que vai e conta a sua matéria. Isso vai ser acompanhado ao vivo, gente, pela TV Justiça. Olha que coisa incrível isso, né? O país inteiro poder acompanhar. Agora a gente vai ver, né, de fato, se o Jair Bolsonaro vai afinar ou não, né? Porque ele tem visto, obviamente, ele está se preparando para esse momento, e ele tem visto como o Alexandre de Moraes tem sido bastante rigoroso na condução dos depoimentos e não deixa ninguém fazer palhaçada ali dentro, como foi aquele Aldo Rebelo, cheio de ironias, querendo falar, explicar sobre a língua portuguesa. Levou uma enquadrada exemplar do Alexandre de Moraes. Outro foi o ex-comandante do Exército, que disse uma coisa na Polícia Federal e quis falar outra, né, atenuando bastante, quis falar outra perante o Supremo. O Alexandre de Moraes não deixa passar nada. Aliás, como ele tem que fazer como juiz e condutor do inquérito, do processo, ele tem que fazer isso, porque quando você vai perante um juiz, em qualquer julgamento, sobre qualquer assunto, não é só porque esse é o processo que investiga o golpe de Estado, um crime gravíssimo contra a democracia. Em qualquer depoimento que você faça perante um juiz, você tem que se ater aos fatos. Você não chega lá para dar a sua opinião, ou a sua avaliação, ou a sua análise. Análise a gente faz aqui, né? Somos jornalistas e trabalhamos para isso. Lá, perante um juiz, como eu disse, em qualquer assunto, você tem que se ater aos fatos. Agora, o Bolsonaro vai querer sair ou não, né, desse script? Vamos ver lá na hora. Para encerrar, ele está muito folgado com essa história de convocar a militância dele para assistir. Uhum. Né? Então, isso não é comportamento de um réu e nem de ninguém na situação que ele está. Então, que ele se comporte e chegue lá e cumpra o figurino de uma sessão como essa, senão eu não tenho a menor dúvida, vai levar uma enquadrada do Alexandre de Moraes. Ele convocou como se fosse uma live daquelas que ele fazia com o sanfoneiro durante a pandemia, tocando atrás, enquanto o Brasil estava aí contando os mortos, ele estava se divertindo naquelas lives. Então, não sei se ele está enganado, mas não é live para ficar brincando na frente do STF. Por outro lado, ele disse, eu não vou lá para lacrar. Mas, pela frase dele, também não vai ficar em silêncio. Outro dia, o Chico Sá estava aqui com a gente, apostando. Eu acho que o Bolsonaro pode usar a prerrogativa de ficar em silêncio na maior parte das respostas. O que você acha, Juliana? Você apostaria nisso? Pegaria muito mal para ele. Pegaria mal, né? Porque eu acho que é uma grande expectativa. Veja, diferente do que foram, por exemplo, os depoimentos lá atrás, quando o presidente Lula foi exposto àquela barbaridade que foi a Lava Jato, o Sérgio Moro não era um juiz conhecido, ou seja, ele se tornou conhecido por conta da Lava Jato. Quando o presidente Lula foi fazer os seus depoimentos, ninguém nem sabia que cara o Sérgio Moro tinha. Agora, se trata do Alexandre de Moraes, é uma das figuras mais conhecidas da República. Quer dizer, o Bolsonaro vai estar fazendo seu depoimento para o seu principal antagonista hoje, dentro dessa tese da ditadura da toga. Claro que, do ponto de vista político, o principal antagonista é o presidente Lula, mas do ponto de vista da narrativa que o bolsonarismo está vendendo, seria o encontro ali do Batman e do Coringa, quer dizer, então você teria ali uma grande, né, oportunidade de
de falar, de estar na frente do seu grande inimigo. Ele não vai conseguir ficar calado. Não, e é o momento que ele tem para se defender, né? E para falar com a base dele Para toda, falar né? com a base, frente a frente com o Alexandre de Moraes, porque a gente sabe que pelas costas ele fala bastante. Agora, e ali, no olho Vamos no ver, olho? né? Cris? No carro de som aqui na Paulista é fácil chamar o Alexandre de Moraes talvez- de canalha. Quero ver se ele vai ter coragem de fazer isso ao vivo. E talvez tentar criar alguma pegadinha, mas também tem que tomar cuidado. Eu só apostaria talvez algum desses outros aqui, a gente não pode se estender muito, já estamos no horário de encerramento, mas talvez Almir Garnier ou Augusto Heleno que está jogando na retranca, talvez um desses sim, usar a prerrogativa, eu fico em silêncio, não vou me manifestar. Aí sim, que são Eu personagens... espero que a nossa diretora me convoque para essa terça-feira. Olha, porque, eu sei que a gente quer semana acompanhar. que Essa vai vem estar. promete e você aqui no ICL não vai perder